Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no CFC Academy. Meu nome é Claudinei Oliveira e hoje eu trouxe alguns temas relacionados à perícia, algumas questões que podem cair na sua prova. Também trouxe questões anteriores que a FGV já cobrou em exames anteriores e também você vai acompanhar algumas questões inéditas que também são importantes dentro desses tópicos de perícia. Relembro também vocês que nós estamos na terceira semana da nossa revisão, então convido que vocês assistam às outras aulas, porque é muito importante esse aprofundamento nesse mês anterior da prova, para que você consiga consolidar algumas lacunas que você tenha. Algumas pessoas vão fazer agora o exame de suficiência e já se formaram há alguns anos, então acabaram já esquecendo de alguns conceitos. Então, é muito importante que você faça por completo toda essa revisão, não só as minhas aulas do Felipe, mas temos as aulas da Yasmin também de português. Todos os tópicos são importantes, porque lembrando como é o método aqui do CFC Academy, nós focamos naquilo que mais importa para a sua prova. E com isso você chega até os seus 25 pontos. Agora, para que não fique muito extenso essa aula, nós vamos iniciá-la. Para quem não nos conhece, está chegando agora, nós somos o CFC Academy, trabalhamos com concursos públicos e o exame de suficiência. Lembrando que para o concurso público, nós focamos especificamente no cargo de contador, que é a nossa especialidade, e nós temos a comunidade do contador concursado, que lá você vai encontrar todo o material que você precisa para ser aprovado no seu cargo de contador. Temos também o método 3R, que é voltado para o exame de suficiência, e você pode encontrar também esse QR Code, um outro produto muito bom nosso, que é o CFC Questões. Lá nós estamos chegando próximo a 6.000 questões, que tem ali diversos temas para que você consiga sua aprovação, tanto no exame de suficiência, como também as questões que caem para concursos públicos. Você logo vai perceber que essa dinâmica em relação aos estudos, ela se repete muito. Então, seja para o exame de suficiência, seja para concursos, a forma com que você vai estudar é parecida. E quando você estuda para o exame, você já vai estar ali melhorando alguns tópicos que também caem para concursos. Então isso é muito importante para o seu desenvolvimento, caso você queira se aprofundar em relação aos seus estudos. E como eu falei, para a aula de hoje nós vamos ver sobre a NBC TP01 e a NBC PP01. E o meu nome é Claudinei Oliveira. Lembrando, caso você queira me seguir nas redes sociais, no Instagram, o Instagram é claudinei.concursos, e eu também tenho um canal no YouTube que é Claudinei Concursos. No Instagram eu falo um pouco mais aprofundado em relação aos concursos da área contábil, e no YouTube eu falo de uma forma um pouco mais ampla, concursos de forma geral, até incluindo outros cargos. E eu gosto sempre de ressaltar que, para nós que temos essa formação contábil, tanto nós podemos concorrer para os cargos de contador, como, por exemplo, controlador interno, analista de orçamento e muitos outros cargos que abrangem a nossa formação. Agora aqui, iniciando pela NBC TP01, Perícia Contábil, o objetivo da nossa aula é compreender as regras e procedimentos da perícia contábil com foco no exame de suficiência. E a nossa base legal é o Decreto 9.295 de 46 e as normas brasileiras de contabilidade. Qual foi o objetivo da nossa NBC TP01? Ela estabelece regras e procedimentos técnicos para a elaboração de perícias contábeis. Então você já deve ter visto alguns conceitos, alguns conteúdos nossos no nosso Instagram que falam sobre a perícia contábil. E essa pequena retrospectiva do que é uma perícia contábil. Você já deve ter visto alguns conteúdos do Felipe quando ele fala em relação a você se cadastrar num tribunal e você vai conseguir ali ser nomeado para realizar algumas perícias. Então, existe essa possibilidade de você fazer uma renda extra também, atuando já como contador, e essa norma ela vem para regulamentar algumas diretrizes dessa prática que temos essa oportunidade. E aqui ela abrange os âmbitos judicial, extrajudicial, arbitral, estatal e voluntário. E a finalidade é esclarecer fatos de litígio por meio de exame, vistoria, indagação, investigação, arbitramento, avaliação ou certificação. Então, para que não fique muito abstrato para você, eu tenho um exemplo bem prático, que é algo que acontece muito.
Por exemplo, no ramo do direito, o direito trabalhista. Vamos supor que uma pessoa foi demitida e não concordou com aquela rescisão. Ela julgou que teria horas extras e o que foi pago para ela estaria de forma errada. Então, ela entra em processo com o seu antigo empregador e ali o juiz ele determina um perito contábil que vai recalcular, naquele exemplo, a rescisão, onde o perito vai emitir um laudo avaliando aquela rescisão, se ela está correta, se ela está incorreta. Esse é um exemplo bem prático e bem claro do dia a dia, mas nós temos diversas áreas para perícia. Então, eu citei aqui o trabalhista, mas temos também civil, entre outras, que nós podemos atuar. Mas acredito que o trabalhista fica mais próximo da realidade de todo mundo, para que você entenda como funciona a perícia, caso você não saiba até o momento. Então, é algo que a demanda é muito grande, porque, como vocês devem saber, no Brasil existem muitos processos tramitando na justiça. Então, a demanda pela a nossa profissão é muito grande. E o conceito da perícia contábil é o conjunto de procedimentos técnicos e científicos para fornecer o elemento de prova. O resultado, laudo pericial contábil ou parecer pericial contábil. Competência exclusiva de contador com registro no CRC. Lembrando que, caso você já tenha, por exemplo, técnico em contabilidade, o seu registro no CRC, para essa questão de perito contábil precisa ser contador. Você, na condição de técnico em contabilidade, você pode ser um assistente da justiça. Por exemplo, uma das partes, quando estão em litígio, o advogado pode contratar ali um assistente para dar o seu aval. Mas nesse caso ele não atuaria como perito judicial, seria como um assistente técnico de uma parte específica, seja a parte que está sofrendo o processo ou acusando, nesse exemplo que a gente falou em relação ao direito trabalhista. E aqui nós temos alguns exemplos em relação ao judicial, sob tutela da justiça, e o extrajudicial, que é o arbitral estatal. Execução da perícia. Então nós temos aqui o perito contador, é responsável pelo laudo, ele planeja e executa a perícia. O perito contador assistente auxilia a parte contratante com acesso aos autos e documentos. Então, vocês já devem ter visto algumas empresas especializadas em perícias. Algumas perícias são muito grandes. Então, aquele contador que é nomeado para realizar aquela perícia, ele não daria conta de fazer todo aquele trabalho sozinho. Então, ele pode contratar outras pessoas para ajudarem ele na elaboração do trabalho. Mas ele é o responsável. Ele vai ter que conferir todo aquele trabalho dos outros profissionais que ele contratou para garantir que está correto. E aí ele vai formar ali o laudo sendo assinado por ele, que foi o contador nomeado. E aí nós temos o termo de diligência, a solicitação formal dos documentos e informações, os papéis de trabalho, registro de provas, termos, documentos, fotos, e a equipe técnica, supervisão do perito com profissionais capacitados. Então, nesse exemplo que eu citei agora, o contador, o perito que for escolhido, ele fará a supervisão dos outros contadores que estão ajudando nesse processo. E agora nós vamos nos aprofundar um pouco em relação aos procedimentos de perícia. Temos o exame, que é a análise dos livros e documentos, a vistoria, que é a verificação dos fatos e das situações, a indagação, que são as entrevistas com conhecedores do fato, a investigação, que você vai buscar informações ocultas, arbitramento, que é a solução de controvérsias por critérios técnicos, a mensuração, que é a quantificação de bens e direitos, lembrando que existe também processos, por exemplo, de sócios que estão desfazendo uma sociedade, e aí é nomeado o perito para que faça aquele cálculo, para saber qual é aquele valor destinado, por exemplo, àquele sócio que quer sair da parceria. Esse é um exemplo também que acontece muito. E avaliação, que é a determinação de valores, certificação, atestação de informações com fé pública. Agora, o termo de diligência. A finalidade é solicitar documentos, dados e informações necessários, e aqui nós temos a estrutura dele. Identificação do diligenciado, partes no processo, o perito. Detalhamento dos documentos, elementos solicitados,
o prazo e o local para entrega. Lembrando aqui das obrigações, comunicar recusa ou dificuldades à autoridade competente. Então, daqui a pouco a gente vai ver alguns casos em relação à recusa. É algo que pode cair na sua prova também, porque é um tema muito importante e gera algumas dúvidas. E agora sobre o laudo pericial. A definição dele é um documento escrito com registro detalhado da perícia e ele tem uma estrutura que ele é seguida. Então, nós temos a identificação do processo e das partes, a síntese do objeto, a metodologia, que é diligências e respostas do quesito. Nesse caso, o que seria a metodologia? Você, enquanto perito, iria demonstrar como você chegou naquele cálculo, que método você utilizou. E ali teria a conclusão com os anexos e a assinatura do perito. E aqui nós temos os requisitos, que é clareza, objetividade e a responsabilidade solidária em caso de assinatura em conjunto. Agora o parecer pericial contábil. Ele é elaborado pelo perito contador. É a finalidade apresentar divergências parciais ou totais com o laudo. Ele tem a estrutura também similar ao laudo, com foco nas respostas divergentes. E sobre as restrições, não pode emitir opinião pessoal sobre o perito, apenas críticas técnicas. Seria, por exemplo, quando já foi feito um laudo pericial e ali uma das partes contesta e aí é nomeado um outro perito para confrontar aquele primeiro laudo. Agora, questões sobre ética e responsabilidade. Sobre habilitação, apenas contadores registrados no CRC podem elaborar laudos. Então, caso caia na sua prova que a pessoa é formada em contabilidade, mas ainda não tem o CRC, se ele pode elaborar um laudo, a resposta seria não. Você vai perceber em alguns casos, algumas bancas, principalmente a FGV, gostam de colocar uma historinha que te induzem a uma resposta, mas na verdade a resposta pode acabar sendo outra. Então, isso é algo muito comum. Por exemplo, João se formou agora em contabilidade e vai elaborar um laudo pericial, porém ainda não passou no exame do CFC. Esse é um exemplo claro que a banca te induz para uma resposta, mas a resposta correta seria uma outra. E agora aqui, leigo não habilitado, comunicar ao CRC ou à autoridade competente. Sobre as ofensas, requer a exclusão dos termos ofensivos e comunicar ao CRC. E sobre a responsabilidade civil, considerar riscos na proposta de honorários. Agora sobre a NBCPP 01. Lembrando que eu estou passando um pouquinho mais rápido porque o foco dessa aula mesmo vai ser na resolução das questões. Hoje eu trouxe um número um pouco maior de questões, porque lembrando, temos aquelas inéditas que eu acabei elaborando elas para complementar um pouco em relação aos conteúdos, porque só focado na banca FGV tivemos poucas questões até o momento, até porque a banca FGV é uma banca nova em relação à elaboração do exame de suficiência, então a nossa base de dados também não estaria muito grande com a finalidade desse tópico. Agora sobre a NBCPP 01, estabelecer procedimentos para contadores atuando com peritos. E aqui nós temos a definição de perito, também que é o contador registrado no CRC, com profundo conhecimento da matéria periciada, atuando de forma pessoal. Então, só um adendo, a gente vai chegar lá também, mas para que você entenda, existem diversos tipos de perícia. No início da aula, você deve se recordar que eu falei sobre a perícia em relação aos tribunais trabalhistas, mas nós temos também diversas outras perícias. É ideal que o contador ele atue naquela área que ele tem mais domínio. Claro que nada impede que ele faça outros tipos de perícia, mas o ideal é que ele atue onde ele tem mais domínio para que ele possa exercer um bom trabalho. Então, temos até alguns casos que o contador pode recusar a perícia, caso ele seja nomeado, porque ele pode se deparar com um processo de um tema que ele não tem o profundo domínio. E o que a norma manda é que caso o contador não se sinta capaz de fazer aquele trabalho, ele deve recusar para que deixe que seja um outro contador nomeado que tem
uma capacidade melhor de realizar aquele trabalho, aquele laudo pericial. Agora aqui sobre a competência técnica profissional, os requisitos é o contador com registro no CRC. Essa parte, as duas normas são parecidas. Agora, em relação a questões de pegadinha, isso é algo muito importante. Eu diria que esse slide é um dos mais importantes do que você pode levar para a prova em relação à perícia, que é algo que as bancas, e nessa forma eu falo até no plural, tentam confundir muito, porque isso acaba caindo também em concursos, que é quando a banca tenta confundir quesitos de impedimento com suspeição. Nas questões nós vamos nos aprofundar um pouquinho, mas inicialmente parece que impedimento e suspeição é a mesma coisa, mas eles têm um detalhe bem sutil para que você consiga diferenciar um do outro. Então, independência e impedimentos. Independência é evitar interferências que comprometam a imparcialidade. Impedimentos legais, e aqui temos alguns exemplos. Ser parte no processo, ter interesse direto ou indireto no resultado e receber benefícios sem autorização. E aqui temos os impedimentos técnicos, matéria fora da especialidade, falta de recursos humanos ou materiais, e aqui sobre a suspensão, declaração obrigatória em casos como amizade íntima, inimizade ou relação de dívida com as partes. Então, para que você possa anotar aí no seu material de revisão, o impedimento ele seria algo muito explícito. Então, por exemplo, caso você seja uma parte desse processo, por algum acaso vamos pegar o exemplo trabalhista de novo, você processou uma empresa sua que não pagava hora extra e por um acaso outros funcionários também entraram com o mesmo processo que você e acabou que você foi nomeado como perito de um processo de alguém que você já está movendo contra essa empresa. Nesse caso, você está impedido de realizar essa perícia porque você já entrou com um processo contra essa empresa. Então não faria nem sentido que você seja perito desse processo. E a suspeição ela é algo um pouco mais sutil. Por exemplo, amizade íntima ou inimizade. Então, vamos supor que você tem o seu amigo de infância e ele teve problemas trabalhistas e acabou processando uma ex-empresa que ele trabalhou. E aí você, como contador perito, acaba sendo nomeado para o processo do seu amigo. Nada garante que você vá ali fazer um trabalho que não seja adequado. Você pode muito bem atuar como o perito contador para um processo que um dos seus amigos fazem parte. Isso eu estou falando entre aspas. Você pode sim atuar nesse caso hipotético, nada garante que você faria um mau trabalho. Porém, a legislação coloca isso como uma forma de suspeição. É como se você se tornasse suspeito de ser parcial. Então, por isso que você deve se declarar em suspeição e pedir para sair do caso. Então, essas são as duas diferenças principais. Uma, você faz parte e ali você já é impedido diretamente. E a outra seria como se você tivesse, fosse suspeito de ser parcial, por exemplo. Nada impediria você de fazer um bom trabalho. Porém, nesses casos, é como se fosse melhor evitar. Então, caso isso aconteça, o profissional ele tem que se declarar suspeito, em suspeição, e sair desse processo. Então, por isso que ele não pode participar, no caso, sendo um processo de um amigo, ou um inimigo também, já que todos saibam, por exemplo, você é inimigo, você também não poderia participar de um processo de um inimigo. Você deveria ser neutro no processo. Então, esse é um exemplo que as bancas tentam confundir muito alguns casos de impedimento com suspeição. Mas nas questões nós vamos nos aprofundar um pouco mais. Agora sobre os honorários periciais. Quais são os fatores considerados? A relevância do trabalho. Então, você deve concordar comigo que tem alguns trabalhos que são maiores e outros são menores. Então, a relevância é importante para quando você vai fazer o cálculo da sua perícia. O risco, a complexidade, as horas que você estima para fazer aquele trabalho,
Então, uma perícia de 20 horas simples é diferente de uma perícia de 30 horas que também seja simples. Por mais que as duas perícias sejam relativamente fáceis, uma vai demorar muito mais para terminar do que a outra. Então, existe sim essa diferença de valores. E as despesas, como viagens ou laudos interprofissionais, caso você precise de um laudo de um outro profissional para terminar ali a sua perícia. Temos a proposta de honorários, que é detalhar as etapas, leituras de autos, diligências, elaboração do laudo. E o pagamento, depósito prévio em perícias judiciais, contrato detalhado para peritos assistentes. Agora sim, nós fizemos essa revisão rápida sobre alguns tópicos importantes, levamos ali 20 minutinhos da aula, e agora nós vamos à parte das questões, entendendo como são cobrados esses tópicos. Agora, a primeira questão. De acordo com a NBCPP 01, qual a situação que caracteriza o impedimento legal para o perito contador nomeado ou escolhido? Lembrando que essas questões eu já mandei lá no grupo do Telegram, então você pode estar acompanhando essa aula já com as questões que nós vamos responder. Algumas pessoas gostam de responder antecipado, outras gostam de responder junto na aula, aí seria a critério seu. O importante é que depois você tente entender por que acertou ou por que errou, se você está confundindo algum tópico, por exemplo, e isso sim vai levar você a fechar essas lacunas de conhecimento e conseguir o pleno conhecimento sobre esse tópico. Agora nós vamos para as alternativas. Ser amigo íntimo de uma das partes envolvidas no processo. Então, vamos sempre tomar cuidado com o que o comando da questão está pedindo. Aqui o comando da questão fala sobre impedimento legal. Aqui o comando da questão está falando sobre impedimento legal. Agora vamos para a alternativa A. Ser amigo íntimo de uma das partes envolvidas é um impedimento legal? Como nós vimos alguns slides atrás, amigo íntimo significa que você se torna, está em suspeição em relação ao processo. Então, não característico de impedimento legal. Então, essa alternativa aqui está incorreta. E é um dos exemplos que as bancas tentam confundir em relação ao impedimento com suspeição. Alternativa B. Ter interesse direto ou indireto no resultado do processo. Isso torna um impedimento legal? Sim. Então, até o momento, essa aqui faz sentido. Vamos ver as outras. Ser contratado para realizar perícias extrajudiciais em outro caso. Então, um advogado já te contratou para fazer uma perícia em outro caso dele. Isso garante que você vai fazer um mau trabalho? Não. Porém, te torna, te classifica como um profissional que está em suspeição, porque você deve ser totalmente isento, não ter laços com nenhuma das partes. Então, também não é o nosso gabarito. E a alternativa D, participar de programas de educação continuada do CFC. Essa aqui é uma alternativa que está totalmente fora, seria só para confundir, mas o nosso gabarito mesmo é a alternativa B de bola. Depois dessa aula você pode até se aprofundar, acredito que na internet tem algumas tabelinhas de alguns casos concretos de impedimento e suspeição que você pode até anotar, coisa rápida, para que você possa decorar as mais cobradas. E aí você acaba não caindo nas pegadinhas da banca. Mas muito cuidado com o comando da questão. Próxima questão. Qual das alternativas abaixo descreve uma situação de suspeição que obriga o perito contador a se declarar suspeito, conforme a NBCPP 01. Então, lembrando, nós vamos procurar um caso de suspeição e não de impedimento.
constatar que a matéria em litígio não é de sua especialidade, nesse caso, caso o contador constate que a matéria não é de sua especialidade, ele deve também sair do caso, mas nesse caso não por suspeição, e sim porque se ele não tem o total domínio daquela matéria, ele deve se abster de realizar um laudo e deixar para que um contador especializado nessa área assuma o processo, seja nomeado pelo juiz e faça um bom trabalho. B. Ser devedor de mora de uma das partes do processo. Devedor de mora é que ele está devendo ali para uma das partes do processo, seja para o acusado ou para a parte que está acusando, se ele deve para algum dos lados. De novo, nós temos que sempre repetir que não necessariamente alguém faria um mau trabalho, mas o trabalho dele acabaria ficando em xeque em relação à sua imparcialidade. Então, por isso, nesses casos, a justiça considera que é melhor evitar esse tipo de problema. Então, se você já conhece algum dos lados, nesse exemplo é um pouco até mais aprofundado, porque não é questão de amizade, é questão que você é devedor de algum dos lados. Então, sim, é uma caracterização de suspeição. C. Utilizar serviços de espécies de outras áreas para o laudo. Não. E D. Cumprir os prazos estabelecidos pelo juiz para a entrega do laudo. Também não. Então, nosso gabarito, letra B. E aqui nós temos um exemplo que eu sempre bato muito nessa tecla em relação às aulas de concurso, e aqui vale ressaltar de novo. Muito cuidado com a alternativa que fica na letra A, porque às vezes você está com pressa, já está com adrenalina ali de estar fazendo a prova da sua certificação, e você olha e vê a alternativa A, constatar que a matéria de litígio não é de sua especialidade. Aí você lembra que você já estudou. Se não for da sua especialidade, você não pode participar do processo. Teoricamente, sim, essa afirmativa é verdadeira, mas ela não responde o comando da questão, que ela está falando sobre suspeição, e não sobre o contador se desligar do processo. Então, muito cuidado também, por mais que tenha uma alternativa que está falando a verdade, ela não está respondendo o que o comando da questão está buscando. Então, muito cuidado sempre. Geralmente acaba caindo ali na alternativa A e B, pode acontecer esse tipo de pegadinha. Agora a próxima questão. Segundo a NBC PP 01, o que o perito contador assistente deve fazer ao identificar um impedimento técnico após ser indicado pela parte em uma perícia judicial? Continuar o trabalho desde que informe o juiz verbalmente, comunicar por escrito à parte ao juízo justificando sua recusa. C. Solicitar a nomeação de outro perito contador assistente. E D. Ignorar o impedimento desde que contrate um especialista. Nesse caso, qual seria a pegadinha da questão? Você pode ver na alternativa C em relação à nomeação de outro perito contador assistente. Sim, o juiz ele vai nomear outro contador, mas não porque você solicitou. Então, no caso, o contador não precisa solicitar nada para o juiz. Ele recusa participar daquele processo e o juiz vai acabar nomeando um outro perito, mas não porque foi solicitado, sim porque não tem nenhum perito que assumiu aquele caso. Então, essa seria a pegadinha dessa questão. Em relação a continuar o trabalho desde que informe o juiz verbalmente, também não faz sentido. Mesmo que aqui seja informar o juiz por escrito, oficialmente, ou qualquer outro tipo de forma que ele vai informar o juiz, não está correto. A única alternativa que responde, e é a correta nesse caso, seria comunicar por escrito ao juízo e fazendo a recusa desse processo. É isso que o contador perito deve fazer caso
ele veja um impedimento técnico. E o que seria um impedimento técnico? Aquilo que a gente já viu, por exemplo, vi que não tenho capacidade para fazer esse tipo de perícia, por exemplo. Qual das situações abaixo não caracteriza um impedimento técnico para o perito contador conforme a NBC-PP 01? Lembrando aqui que não caracteriza. Alternativa A. Matéria em litígio não ser de sua especialidade. B. Falta de recursos humanos ou materiais para assumir o encargo. C. Ter atuado como consultor técnico para outra parte litigante. E D. Ser amigo íntimo de uma das partes envolvidas no processo. Então, lembrando aqui, nós vamos procurar sobre impedimento técnico. Nesse caso aqui nós temos de novo alternativa A. A matéria em litígio não ser de sua especialidade. Se não é da especialidade do contador, é um impedimento técnico? Sim. Porém, o comando da questão quer saber das alternativas qual não é o impedimento técnico. Então, embora a afirmativa da alternativa A esteja correta, não é a nossa resposta. Mas a matéria não sendo da especialidade, sim, é um impedimento técnico. Falta de recursos humanos ou materiais para assumir o encargo, também. C. Ter atuado como consultor técnico para outra parte litigante, também é um impedimento técnico, ou seja, você já atuou com uma das partes prestando ali consultoria. Você não pode participar de um outro processo daquelas partes. Claro, você pode na condição de consultor. Agora, na condição de perito, aí não pode. E D, ser amigo íntimo de uma das partes envolvidas. Então, nesse caso, o nosso gabarito é a letra D, porque ser amigo íntimo de uma das partes significa e caracteriza um caso de suspeição e não de impedimento. Então, nosso gabarito, letra D. Agora, a próxima questão foi uma questão da banca FGV também, que caiu para o exame de suficiência anterior. Julga as afirmativas a seguir com base na NBC TP01, perícia contábil. Primeira afirmativa. Concluídos os trabalhos periciais, o perito nomeado deve representar laudo pericial contábil e assistente técnico deve oferecer seu parecer pericial contábil, obedecendo aos respectivos prazos legais ou contratuais. 2. O assistente técnico não pode validar o laudo pericial quando o documento estiver elaborado por leigo ou profissional de outra área, devendo, nesse caso, oferecer o parecer pericial contábil sobre a matéria periciada. 3. Mesmo quando assinado em conjunto por peritos, a responsabilidade acerca do laudo pericial contábil é exclusiva do perito nomeado, não sendo passível a assunção de responsabilidade solidária pelos demais peritos assinantes do documento. E 4. As respostas aos quesitos devem ser objetivas, completas e não lacônicas. Estão corretas as afirmativas A, 3 e 4, B, 1 e 2, C, 1 e 3 e D, 2 e 4. Para essa questão,
o nosso gabarito correto é 2 e 4, alternativa D de dado. Próxima questão também da banca FGV. A norma brasileira de contabilidade, NBC-PP 01, estabelece as diretrizes e os requisitos para a atuação dos contadores como os peritos, incluindo qualificações, deveres, responsabilidades, normas de conduta e suas situações que podem acarretar impedimento ou suspeição. Analise as afirmativas a seguir com base na NBC-PP 01 e assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a afirmativa falsa. Primeira afirmativa. Em caso de impedimento ou suspensão, o perito contábil tem a opção de continuar no caso, desde que obtenha o consentimento expresso de todas as partes envolvidas da autoridade competente. Segunda afirmativa. A NBC-PP 01 permite que o perito utilize documentos externos aos autos processuais como elementos de prova, desde que previamente acordado entre as partes e autorizado pelo juiz ou autoridade competente. E a terceira afirmativa, o perito contábil deve elaborar proposta de honorários periciais, considerando não apenas os custos e o tempo necessário para a execução dos trabalhos, mas também levando em conta a relevância e o risco envolvidos no objetivo da perícia, no objeto da perícia. Então, analisando aqui as afirmativas, essa questão, embora a FGV faça com uma estrutura que aparenta que seja um pouco mais difícil, porque eles são 3, às vezes 4 afirmativas, como o exemplo da questão anterior, para que você analise qual é verdadeira e qual é falsa, às vezes, com um pouquinho de calma, você pode eliminar uma das afirmativas que já vai te mostrar qual é o gabarito correto. Nesse caso, como a gente pode ver na afirmativa 1, em casos de impedimento e suspeição, o perito contábil tem a opção de continuar no caso. Isso aqui não existe, em relação a ter a opção de continuar no caso, desde que obtenha o consentimento expresso de todas as partes envolvidas na autoridade competente. Vou até voltar a câmera aqui, para que a gente entenda. Imagina você tem um processo, de qualquer forma, e você saiba ali que o perito ele tem algum envolvimento, por exemplo, aquela pessoa que está te processando, ou aquela pessoa que está te processando. Não faria nenhum sentido nesse caso ter o consentimento das duas partes, porque minimamente você ia ficar em dúvida. Imagina, você sabe que é amigo de infância, aquele perito daquela parte que você está processando. No mínimo você vai achar estranho, vai ficar com o pé atrás em relação ao laudo que foi feito. Então, essa afirmativa que fala que vai ter o consentimento das duas partes seria no mundo ideal, que todos fossem aceitar, mas isso não acontece na prática. Você levantaria diversas suspeitas, como ao contrário também. Imagina você estar processando uma ex-empresa sua em relação a horas extras e o perito também foi seu padrinho de casamento, por exemplo. O advogado da empresa nunca iria permitir isso, nunca iria consentir com que continue esse processo com esse perito. De qualquer jeito, uma das partes ia se manifestar e ia ser necessário a escolha de um outro perito. Então, só nessa afirmativa a gente já poderia eliminar algumas afirmativas dessa questão e já iria clarear bastante em relação a qual a alternativa correta. Então, vocês podem ver que um tema relativamente tranquilo pode ser cobrado de uma forma um pouco mais trabalhosa pela banca. Então, depende muito de como a banca vai trabalhar aquele tema. E tem algumas outras questões em relação a quando a gente faz uma prova, em relação a um tema relativamente fácil, se você fizer no final da prova e já estiver cansado, por exemplo, pode acabar se tornando difícil. E um tema relativamente difícil, se você começa na prova, acaba se deparando com esse tipo de questão, você pode acabar acertando por já estar com a mente descansada, ali uma das primeiras questões. Então, o ideal é que você, quando sentar para fazer a sua prova, já tenha ali a sua ideia de como você vai resolver. Então, saiba quais são os temas, as matérias que você vai começar primeiro, quais são aquelas que tomam mais tempo e você vai deixar para resolver por último. É importante que você tenha bem definido qual a sua estratégia de prova, para que você não seja surpreendido na hora mais importante, que é na hora da prova. Então, isso é o ideal é que você tenha essa estratégia para quando for resolver uma prova, não só para o exame de suficiência, mas também quando nós falamos sobre concurso público
ou até qualquer outro tipo de prova que você for sentar para fazer. Agora, continuando aqui, como a afirmativa 1 é falsa, nós já poderíamos eliminar a B e a alternativa D. Agora nós vamos para a segunda afirmativa. A NBC PP01 permite que o perito utilize documentos externos aos autos processuais como elementos de prova, desde que previamente acordado com as partes. Então, de novo, a gente faz aquele exercício de interpretação. Imagina uma das partes aceitando com que o perito traga outros elementos de prova que não foi nenhum das duas partes que trouxe ao processo. Não faz sentido nenhum também, e nós poderíamos considerar tranquilamente essa afirmativa falsa, o que nos leva, a única alternativa correta nesse caso é a alternativa A. Falso, falso, e aí vai sobrar só a última como verdadeiro. Mas nesse caso, nós nem precisamos vê-lo porque a única que nos sobrou é verdadeira. O perito contador deve elaborar a proposta de honorários periciais, considerando não apenas os custos e o tempo necessário para a execução dos trabalhos, mas também levando em conta a relevância e os riscos envolvidos no objeto da perícia. Então, afirmativa verdadeira. Próxima questão. Um perito contábil nomeado para a prestação de um serviço verificou que, pela complexidade do tema, não irá conseguir concluir o seu laudo pericial contábil no prazo fixado pela autoridade competente. Nesse caso, o perito nomeado deve... Alternativa A. Comunicar o fato à autoridade competente e continuar trabalhando na elaboração do laudo. B. Comunicar o fato à autoridade competente, recomendando a contratação de um novo profissional. C. Esperar o prazo vencer e retirar-se do trabalho, recomendando a contratação de um novo profissional. D. Esperar o prazo vencer e requerer a sua dilatação, apresentando os motivos que ensejarem a solicitação. E a alternativa E. Requerer a dilação do prazo antes de seu vencimento, apresentando os motivos que ensejam a solicitação. Então, agora nós vamos analisar alternativa por alternativa. Alternativa A, em relação a comunicar o fato à autoridade competente e continuar trabalhando na elaboração. Nesse caso, não faria muito sentido, porque, vamos supor, você já avisou ali para o juiz que não vai dar tempo, você continua trabalhando. Nesse caso, você deve avisar as partes, avisar o juiz e esperar com que o prazo seja alterado. Agora, a afirmativa B. Comunicar o fato à autoridade competente recomendando a contratação de um novo profissional. Também não faria sentido, porque nesse caso, o problema não é técnico, não é do profissional. Não é porque o profissional é lento ou alguma coisa do tipo. Ele só percebeu que o tempo não vai ser possível que seja entregue naquele período. Então, não faria nenhum sentido o juiz acabar nomeando um outro perito, por causa do tempo. Agora, se esperar o prazo vencer, só aqui a gente já considera essa alternativa errada. Esperar o prazo vencer e retirar-se do trabalho. Então aqui já está totalmente errado. Imagina só, o perito espera vencer e depois ele se retira do trabalho. Alternativa D, esperar o prazo vencer e depois requerer a dilatação do período. Também não faz sentido. Você já no início pode ver que não vai dar tempo e avisar e pedir com que seja alterado esse prazo. Agora, esperar vencer para falar que não vai dar tempo, você acaba atrapalhando o processo e também essa alternativa não é correta. O que nos sobra, a alternativa E, pedir alteração do prazo antes de seu vencimento. E você vai apresentar os motivos para essa sua solicitação. E ali são aqueles motivos que você considera necessário em relação a uma das partes demorou para te enviar os documentos, ou
você calculou errado o tempo que você levaria para terminar essa perícia e acaba necessitando de mais tempo. Lá você vai informar o juiz o motivo. Então, a alternativa dessa questão correta é a alternativa E. Agora, a próxima questão. Acerca dos procedimentos periciais, julgue as afirmativas a seguir, considerando as disposições da NBC TP01, Perícia Contábil. 1. Indagação é a busca de informações mediante entrevista com conhecedores do objeto ou de fato relacionado à perícia. 2. Arbitramento é a determinação de valores e quantidades ou a solução de controvérsia por critério técnico-científico. 3. Vistoria é a análise de livros, registros de transações e documentos. Está correto apenas o que se afirma em. E aqui nós temos alternativas A, A2, B, A1 e 3, C apenas A3 e a D, 1 e 4. Para essa questão, o nosso gabarito correto é a alternativa B. Afirmativas 1 e 2. Próxima questão. No que tange ao conceito de honorários da perícia contábil, é correto afirmar com base na NBC PP01. A. Os honorários periciais fixados ou arbitrados e não quitados podem ser executados judicialmente pelo perito em conformidade com os dispositivos do Código de Processo Civil. B. Ainda que a perícia seja considerada inconclusiva ou ineficiente, não há hipótese prevista em lei que determine a devolução parcial ou total dos valores recebidos. C. O perito nomeado pode requerer a liberação de até 30% dos honorários depositados quando julgar necessário para custeio antes do início dos trabalhos. E D. Na elaboração da proposta de honorários, o perito deve considerar, entre outros fatores, quem será o magistrado da causa, quem são as partes da causa e complexidade da matéria e o prazo estabelecido para recebimento de honorários. Então, logo de cara, você pode descartar essa alternativa D. Em relação ao perito, vai considerar quem são as partes, quem é o magistrado, não faz nenhum sentido. Imagina só você ver que, por exemplo, uma das partes que está sendo processada, por exemplo, é alguém que tem uma condição financeira um pouco melhor. Só por causa disso você vai querer, nesse caso, colocar um valor maior em relação ao seu trabalho pericial? Esse caso está incorreto e isso não pode ser feito. Então você já pode eliminar a alternativa D nesse exemplo. Em relação à alternativa C, requerer a liberação de 30% dos honorários depositados, também não. O que nos vai sobrar é a nossa alternativa correta e o nosso gabarito da questão, a alternativa A. Agora, próxima questão. De acordo com a NBC TP01, RU, e a NBC PP01, RU, avalie as afirmativas a seguir. Quando se tratar de laudo pericial contábil assinado por peritos em conjunto, há responsabilidade solidária sobre o referido documento. 2. A legislação penal determina responsabilidades e penalidades para o profissional que exerce a função de perito, as quais consistem em multa e indenização por inabilitação. 3. A perícia judicial é exercida sobre a tutela do Poder Judiciário, ao passo que a perícia extrajudicial é exercida sobre a tutela do Poder Executivo ou do Poder Legislativo. 4. O planejamento deve ser revisado e atualizado sempre que fatos novos surjam no decorrer da perícia.
E aqui estão corretas as afirmativas. Então, vamos analisar aqui algumas alternativas. Começando pela afirmativa 2. A legislação penal determina responsabilidades e penalidades para o profissional que exerce a função de perito, as quais consistem em multa, indenização e inabilitação. Essa afirmativa está incorreta, então nós já poderíamos descartar a letra A e a letra D. E a nossa terceira afirmativa, em relação à perícia judicial exercida sobre a tutela do Poder Judiciário, ao passo que a extrajudicial é sobre o Poder Executivo e Legislativo, ela também está incorreta. E o nosso gabarito é a alternativa B de bola. Agora a próxima questão. Em relação à perícia contábil, avalie as afirmativas a seguir. O laudo pericial contábil e o parecer pericial contábil devem ser elaborados somente por contador ou pessoa jurídica, se a lei assim permitir que sejam devidamente registrados e habilitados. 2. O perito deve comprovar sua habilitação por intermédio de certidão de regularidades profissional emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade ou do Cadastro Nacional de Peritos Contábeis do CFC. E 3. A aprovação no Exame de Qualificação Técnica, o EQT, para perito contábil assegura ao contador o registro no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, o CNPC, do Conselho Federal de Contabilidade. Este exame tem por objetivo aferir nível de conhecimento e competência técnico-profissional necessários ao contador que pretende atuar na atividade de perícia contábil. Está correto o que se afirma em. E aqui nós temos as nossas alternativas. Então, para essa questão, embora ela seja um pouco mais extensa também, é uma questão relativamente tranquila, e o nosso gabarito é a letra D. As 3 afirmativas estão corretas. Agora, a próxima questão. A perícia contábil é essencial para garantir uma solução justa e fundamentada em litígios, tanto judiciais quanto extrajudiciais, ao fornecer uma análise técnica e científica acerca dos fatos envolvidos. De acordo com a NBC-TP 01, Perícia Contábil, o principal objetivo da perícia contábil no contexto extrajudicial, judicial e extrajudicial é: alternativa A, avaliar o desempenho financeiro das empresas envolvidas no litígio. B, fornecer elementos de prova necessários para subsidiar a justa solução do litígio. C, estabelecer a culpa das partes envolvidas no processo. E D, emitir pareceres financeiros para fins de auditoria interna. Nesse caso, nós podemos avaliar aqui com mais tranquilidade, já que são alternativas pequenas. Alternativa A, avaliar em relação ao desempenho financeiro das empresas envolvidas no litígio. Nesse caso, não é o nosso gabarito. Essa afirmativa está incorreta. A B, fornecer elementos necessários para subsidiar a justa solução. Lembrando que a função do perito não é definir nenhum tipo de processo, nenhum tipo de caso. Ele vai fornecer elementos que são utilizados como prova. Então, o laudo pericial vai ser uma prova. Vamos pegar de novo aquele exemplo em relação às horas extras. Você pode concluir o seu laudo falando: sim, a empresa X pagou de forma errada a rescisão do funcionário, ou a empresa X pagou de forma correta o funcionário, então não tem base para esse processo em relação ao recálculo das horas extras, por exemplo. Então, a sua função, o documento com que você vai assinar, ele leva ali
como prova para o juiz poder decidir aquele caso. Não necessariamente você vai escolher qual é a parte vencedora daquele processo. Como, por exemplo, aqui na alternativa C, estabelecer a culpa das partes envolvidas no processo. Você não vai estabelecer, não vai definir nada. Quem define é o juiz. Você apenas vai dar um parecer técnico falando esse cálculo de rescisão, de novo esse exemplo, está correto ou equivocado. Apenas isso. E aí quem decide é o juiz. E o D, emitir pareceres financeiros para fim de auditoria eterna, também não faz sentido com o comando dessa questão. Então, as outras também estão erradas. O nosso gabarito correto é a alternativa C. Próxima questão. Qual é a principal finalidade da perícia contábil conforme a NBC PP01? Alternativa A. Realizar auditoria financeira das partes envolvidas. B. Fornecer elementos de prova para subsidiar a solução de litígios. C. Elaborar relatórios gerenciais para empresas. E D. Substituir o julgamento do juiz em processos judiciais. Aqui logo de cara você já pode excluir. Substituir o julgamento do juiz não faz nenhum sentido, então você já está incorreto. De novo aqui uma afirmativa que é uma afirmativa verdadeira, mas não responde o comando da questão. Elaborar relatórios gerenciais para empresas. O profissional contábil pode fazer esse tipo de serviço, mas não é relacionado à perícia, então podemos excluir também essa alternativa. E agora a alternativa B, fornecer elementos de prova para subsidiar a solução de litígios, que seria a solução de processo. Então, sim, essa afirmativa está correta. A função do perito é fornecer elementos de prova. Então, nosso gabarito, letra B. Próxima questão. Qual tipo de perícia é exercida sob a tutela da justiça, segundo a norma? Perícia arbitral, perícia estatal, perícia judicial e perícia voluntária. Nesse caso, questão tranquila também, nosso gabarito. Letra C, perícia judicial. Próxima questão. O que caracteriza o procedimento de vistoria na perícia contábil? Alternativa A. Análise dos documentos contábeis. B. Verificação e constatação de situações ou fatos. C. Entrevistas para obtenção de informações. E D. Determinação de valores por arbitramento. A alternativa D está incorreta. A C, quando fala em relação de entrevista para obtenção de informações, é em relação à indagação, também não é o nosso gabarito. A verificação e constatação de situações ou fatos, esse sim é o nosso gabarito. A alternativa B. Qual é o papel do perito contador assistente na execução da perícia? Alternativa A. Elaborar o laudo pericial sozinho. B. Auxiliar a parte contratante a ter acesso aos autos e provas. C. Substituir o perito contador em caso de impedimento. E D. Definir os horários do perito contador. Essa alternativa D podemos descartar logo de cara. Sobre a alternativa C, substituir o perito contador em caso de impedimento. Não, porque o juiz nomearia um outro perito, então não seria o perito assistente. E a alternativa B, auxiliar a parte contratante de acesso a novas provas. Então essa parte contratante seria
o perito nomeado, naquele exemplo, caso ele precise de ajuda, ele iria contratar outros profissionais da área contábil, claro, e habilitados, para que possam ajudar ele nessa perícia. Então, gabarito correto, letra B. Agora, a próxima questão. O que deve ser incluído no termo de diligência conforme a NBC-TP 01? A. Apenas a identificação do perito contador. B. O conteúdo completo do laudo pericial. C. Detalhamento dos documentos solicitados, prazo e o local de entrega. E D. A proposta de honorários do perito. Então, deixar um tempinho para vocês pensarem. Lembrando que você pode pausar a aula, tentar resolver antes, e aí depois você acelera o vídeo, tenta entender por que acertou, por que errou. O importante é que você feche essas lacunas em relação ao seu conhecimento para que você não vá com dúvidas nesse tipo de questão que, caso caia na sua prova, é relativamente simples e você pode conquistar um ponto. Para essa questão, o nosso gabarito é a letra C. Detalhamento de documento solicitado. Próxima questão. Qual é um dos objetivos do planejamento da perícia contábil? Alternativa A. Substituir o cronograma de trabalho pelo laudo final. B. Identificar a legislação aplicável ao objeto da perícia. C. Realizar cálculos sem análise prévia dos autos. Isso aqui já chama atenção. E D. Excluir a participação de assistentes técnicos. Para esse caso, nosso gabarito é identificar a legislação aplicável ao objeto da perícia. Então, só para contextualizar essa questão, imagina que você é o perito e você está lá fazendo o planejamento sobre a perícia que você vai realizar. Antes disso, você já tem que identificar qual é a lei que você vai aplicar nesse caso. Voltando de novo ao exemplo das horas extras, que eu acredito que é o mais simples para que a gente possa pensar em relação a isso, porque está no cotidiano de todo mundo em relação ao trabalho. Então, caso você pegue um processo de horas extras, tem aqueles casos que a hora extra noturna tem um percentual a mais, a hora extra no domingo tem um percentual a mais, então você vai identificar qual legislação você vai utilizar. Não é só pegar qual é o valor mínimo de hora extra daquela empresa, por exemplo, multiplicar pelas horas. Você tem que entender qual foi o dia que foi feita essa hora extra, se existe um percentual diferente para aquele dia, como nesse exemplo que eu citei, o domingo tem uma porcentagem a mais, se for um período noturno tem uma porcentagem a mais, ou feriados também. Então, tudo isso você vai identificar logo no planejamento da sua perícia. E por isso, o nosso gabarito é alternativa B. Próxima questão. Qual item é essencial na estrutura do laudo pericial contábil? Alternativa A. A opinião pessoal do perito sobre as partes. B. O uso exclusivo de termos jurídicos. C. Relato de fatos não relacionados à perícia. E D. Identificação das diligências realizadas. Uma outra dica, vocês já devem perceber que enquanto eu estou respondendo as questões, eu vou fazendo anotações, vou fazendo alguns grifos. É muito importante e isso te ajuda na hora da resolução das questões. Então, quando for uma questão que, por exemplo, no comando dela tem aquela palavrinha exceto ou não em maiúsculo, por exemplo, você tem que ir grifando para que isso te chame a atenção, para que a questão acabe não te levando para uma alternativa equivocada e você acaba
caindo na pegadinha da banca. Então, ela te ajuda a você resolver essa questão. Seja aquelas alternativas que já não fazem sentido, você já pode riscar logo de cara. E eu sempre bato nessa tecla. Caso você não saiba com certeza qual é o gabarito da questão que você está respondendo, minimamente você tem capacidade de eliminar duas alternativas. Então, no pior dos cenários, é melhor você chutar entre duas do que chutar entre 4. A sua chance de acerto, ela aumenta um pouco mais. Então, você resolver a prova de uma forma um pouco mais técnica vai te ajudar a garantir alguns pontos. Às vezes, você já deve ter conhecido alguma pessoa que ficou por 1 ponto, por 2 pontos em uma prova. Então, se você tiver essa pequena experiência de prova, como a gente chama, você consegue matar, às vezes, uma questão no chute, mesmo sem saber ter o pleno conhecimento daquele tópico, e aquele ponto é aquele que você precisa para a sua aprovação. Lembrando que o exame de suficiência não é, por exemplo, igual a um concurso público que você tem que ver quem tirou a maior nota. No exame de suficiência, você tirando ali os 25 pontos, você vai conseguir o seu CRC e vai dar continuidade na sua vida profissional. Então, foque em fazer aquilo que você precisa fazer, que são 50% na prova. E voltando aqui para a questão, até para que essa aula não fique muito longa, o nosso gabarito dessa questão é a alternativa D. Identificação das diligências realizadas. Alternativa D é o nosso gabarito. E agora a próxima questão. Quando o perito contador assistente não deve emitir um parecer contábil? Lembrando que a gente vai destacar é quando ele não deve emitir. Quando há divergência parcial com laudo. B. Quando há total concordância com o laudo oficial. C. Quando o laudo é elaborado por leigo. E D. Quando solicitado pela parte contratante. Então, para esse caso, o nosso gabarito é a alternativa C. Gabarito letra C. E por hoje é só. Chegamos ao final dessa aula. Espero que eu possa ter te ajudado a garantir mais um ponto na sua prova. Lembrando que é muito importante que você assista às nossas aulas anteriores, porque nós estamos chegando já na 3ª semana de revisão. E eu garanto que diversas aulas, por mais que você seja um desses exemplos que eu falei no início da aula, que já se formou há muito tempo e acaba não lembrando de todos aqueles conteúdos com que você viu na faculdade, só de você participar das nossas revisões, você já vai ter total capacidade de matar diversas questões e chegar próximo ou ser aprovado. Lembrando que tudo vai depender, claro, de como já estão os seus estudos. E é isso, pessoal. Eu desejo para vocês boa sorte, bons estudos e até a próxima aula.